Vamos lá, vamos seguir em frente. Olha, hoje a gente tem um assunto muito interessante, principalmente para quem mora em condomínio. A Adriana está aqui, seja bem-vinda. Pra gente tirar as nossas dúvidas sobre problemas com condomínio, né? Ah, nossa. E que são frequentes esses problemas. Sempre acontece alguma coisa, os problemas são muito parecidos. Sim. E às vezes é barulho alto, às vezes é o horário que já é para fazer silêncio, é a obra que está na hora errada, é alguém que resolveu bater um prego na parede, é alguém que levou mais amigos do que deveria para jogar bola na quadra, é a instalação de ar-condicionado, enfim. Tem tantas questões, né? Tem. E às vezes a gente fica doido e às vezes tem briga de condomínio e coisas que viram até sérias que poderiam ser amenizadas. Essa é a nossa intenção, aprender um pouco sobre essas questões para amenizar esses mal-entendidos, porque fica com um climão ruim no ambiente que a gente vive, né? Que é péssimo. Porque é a convivência, né? Hoje as pessoas, ela tem assim uma dificuldade em conviver, em ter consciência e a tolerância. Então, na hora que começam esses conflitos, é uma bola de neve, né? Pois é. E a Adriana tem essa experiência porque, além de educadora, ela é síndica profissional, ela é consultora e colunista em 3 sites da área de gestão de condomínio. Isso. Então, é alguém que realmente pode nos ajudar bastante, tá? E a gente tem até algumas perguntas já, e eu tô liberando também para a turma mandar as perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 011 950 45 18 40. Tem alguma questão que seja muito frequente, muito comum a praticamente todos que vivem em condomínio? Sim. Barulho. Barulho, né? Barulho. E existe lei para isso? Tem a lei, tem até no próprio regulamento interno ou na convenção, né, que a falta, às vezes, do conhecimento gera os conflitos dentro do condomínio, né? Também tem algumas leis, né, porque a gente tem as estaduais, federais, municipais, então a gente tem que ter essa consciência e o bom senso, porque você não está sozinha, né? O condomínio é uma comunidade. Tem que saber viver em comunidade. Você sabe que a gente, batendo papo com o nosso querido Padre Juarez, ele tem dúvidas também. A Lara Monteiro também perguntou sobre as bicicletas. Vamos conferir agora, a Adriana já vai respondendo pra gente, tá bom? Pode rodar a primeira dúvida. Olha, eu tenho uma dúvida, eu quero que a senhora me responda. É o seguinte, eu moro em condomínio e eu quero saber a questão da garagem. Se eu tenho direito a uma vaga, como eu tenho direito a uma vaga, nessa vaga eu posso colocar o carro, posso colocar uma moto, eu posso colocar o carro, a bicicleta? Quantos veículos que couberem eu posso colocar nessa vaga ou não? Muita gente hoje em dia anda de bicicleta. Eu mesma venho trabalhar de bicicleta às vezes. Então na minha garagem eu coloco o meu carro e a bicicleta. Mas eu queria saber se não é obrigatório o prédio ter aquela vaga exclusiva de bicicleta, porque é muito ruim, fica apertado e acaba às vezes batendo, encostando num carro ou outro. Não preciso ter uma vaga exclusiva no condomínio para as outras bicicletas, não só para a minha? Ó, boas perguntas. Boa, E aí? Né? Vamos responder a do padre, né? Primeira coisa, ele tem que ver no regulamento interno e na convenção, né, se dentro permite que, além dessa vaga que caiba o carro, eu posso colocar a moto, desde que eu não passe a demarcação. Tá? Se não tiver, a primeira coisa tem que pôr em pauta de assembleia. Né? Eu não posso pegar e lá resolver sozinho, né? Vou fazer do meu jeito e pronto. Não, tem que levar para a assembleia, porque é uma área comum a todos, né? E todos têm que estar de Mas acordo. é uma área comum a todos, mas aquela parte demarcada não é de cada condômino? Então, mas se na convenção ou no regulamento diz que só pode estacionar um veículo, então ele não pode pôr a moto. Puxa, daí é que eu tô pensando aqui. Bom a gente olhar, então, a convenção de condomínio antes de comprar um apartamento. Sim, ou até antes de você comprar o apartamento, né, o que interessa a você? Se são 2 vagas, né, aí entrando no bicicletário, se tem um bicicletário, se tem piscina. Então vamos para a pergunta da Lara. Ela né? pergunta sobre bicicletário. É obrigado a ter bicicletário? Não necessariamente, também. Como tem prédio que não tem nem vaga de Justamente, garagem, né? justamente. Entra exatamente na pergunta também e na resposta do padre. Né? Se há uma situação, uma demanda grande dentro do condomínio, também vai ter que se colocar em pauta, né, para ver como nós podemos resolver. E aonde vai ser? Porque tem a destinação
né, daquele lugar que eu não posso mudar, que também você vai ter que olhar na convenção e ver a questão do quórum. Agora, mudar uma convenção de condomínio é uma coisa difícil, não é? Não é simples assim, não. chega lá, propor, olha, eu proponho que a partir de agora todo mundo possa colocar bicicleta na vaga demarcada junto com o seu carro. Precisa de uma assembleia para isso. Precisa de uma assembleia. Precisa de um número mínimo de participantes? Sim. Aí, dependendo da convenção, pode ser 100%, pode ser 2/3, pode ser 3/4, né? Aí tem que ver a convenção ou o regulamento. A verdade é que quando a gente mora em condomínio, a gente não quer descer na reunião de condomínio, a gente só quer reclamar, a gente só quer desconfiar de que o síndico está levando uma grana extra, não é assim? A verdade verdadeira é essa, quer todo mundo ficar lá no bem bom e esquece que alguém precisa gerir aquela história toda e a gente só quer falar mal. Isso é sério, gente, porque verdade. assim, a área comum é o quintal de todos. Então não dá para resolver o meu problema, eu tenho que ver o que é em comum a todos, né? Então fica assim, é assim, não é impossível, mas é trabalhoso, né? Bom, a Lara tem mais uma dúvida e eu vou rodar essa outra pergunta da Lara. Vamos aprender com ela, pode rodar. Oi, Clau, adorei a pauta de hoje, porque no meu condomínio eles implicam muito com o meu cachorro. Eu não posso descer no jardim para ele poder fazer xixi, só se for na calçada, você acredita? É verdade que eu não posso mesmo ou é só a implicância do condomínio? Me ajuda com essa, Clau, obrigada. É um outro problema, né? Tem assim alguns condomínios hoje que tem uma área pet, na qual você pode descer e ir direto nessa área pet. O condomínio que não tem essa área pet, não pode. Porque, volta naquilo que eu te falei, é uma área comum a todos. E o fato do cachorrinho fazer xixi, isso quer dizer que se eu tiver também uma criancinha que eu também não consigo levar até o banheiro, ele também pode fazer xixi, né? E o xixi é ácido, traz bactéria, ninguém quer viver na sujeira, então realmente não pode. Não pode. Por isso é que a gente tem que estar realmente atento àquelas regras, ao que é que a gente está escolhendo para viver, né? Se você está comprando um apartamento na planta, provavelmente ainda não tem uma convenção de condomínio, porque isso é posterior, né? Na hora que vai ser entregue a área comum, normalmente a construtora já vem com uma convenção ou até um regulamento já pronto. Tá, e aí logo nas primeiras reuniões de condomínio, o próprio condomínio pode lançar aí algumas sugestões para mudar essa convenção se for necessário, é isso? O que acontece assim, quando a construtora às vezes até traz, né, ninguém teve essa convenção antes, então acaba aprovando. Tá. Aí uma vez aprovado... Para mudar a coisa é mais complicada. O certo seria, vamos supor, eu sei que demora, seria não aprovar para poder estudar o que está, né, e fazer as modificações que querem, mas normalmente não é assim. Mas aí é para isso que tem Vida Melhor, né? Pra gente ter esse alerta. Eu, por exemplo, moro no mesmo condomínio há praticamente 17 anos e eu vivi isso, assim, quando entregaram, ok, veio aquela convenção, acho que ninguém nunca tinha morado num condomínio antes, morava em casa, ou tinha casado, enfim, e ninguém prestou atenção. No final das contas, tem tanta coisa ali que eu esperava que fosse diferente, não tinha Vida Melhor para me alertar. Agora eu tô aqui te alertando, presta atenção antes, conversa com seus amigos antes, fala, gente, não vamos aprovar essa convenção ainda? Vamos todo mundo estudar, ver se é isso mesmo, se é essa expectativa que a gente tem desse lugar que a gente escolheu para viver e para criar os nossos filhos. Eu, por exemplo, moro num lugar que tem um bosque gigante, gigante, tem vários pés de jabuticaba, tem muitas árvores frutíferas. E eu achava que eu ia criar meus filhos brincando ali, subindo na árvore, pegando fruta do pé. E é proibido, eles nunca puderam subir numa árvore para pegar uma pitanga. As coitadinhas caem no chão e ninguém pode pegar. O que é um absurdo, estava lá na convenção. E eu não prestei atenção, assim como eu acho que grande parte dos meus vizinhos, né? Então, vamos prestar atenção nisso antes que a gente tenha que conviver e engolir essas regras. Porque no final das contas tem que engolir para uma boa convivência, né, Adriana? É que assim, tudo que é na teoria é lindo. Você só vai ver se a teoria serviu na prática. E o condomínio é muito prático, né? Então tem que prestar atenção mesmo. A Tânia, ela diz assim, quando um condomínio já possui um hidrômetro geral da abastecedora municipal e resolve pela colocação de hidrômetros para controle de água, é justo cobrar o mínimo de um apartamento fechado? Então, volta a falar na assembleia, né? Todos, dependendo da pauta, porque é uma coisa que ou veio
né, de fora que foi implantado dentro do condomínio ou não. Se foi implantado dentro do condomínio, tem que ter a assembleia, né? Se já veio essa ordem, digamos assim, né, de fora, para poder mudar, tem que também colocar em assembleia. Tá. Tem uma telespectadora dizendo que ela quer se candidatar à síndica e se existe algum curso para que ela possa se capacitar. Sim, tem muitos cursos de síndicos profissionais, né? Ela teria que pesquisar, ver o conteúdo, ver se é válido, né? Porque também tem cursos distribuídos, né? Que às vezes não traz tanta bagagem. Tá. Mas não é só o curso, ela não fica só baseada no curso, ela tem que correr também atrás. Mas antes de se candidatar à síndica, é importante ter esse curso? Ou não necessariamente? Assim, o síndico, ele não tem uma faculdade, ele não tem uma especialização. Seria legal sim para conhecimento dela, porque aí é um ponto positivo para ela. Que ela vai estar mais apta ao cargo do que aquele que não sabe. É até mais segura para agir, né? Eu acho que vale a pena. E aí você fica mais segura, fica mais tranquila, menos ansiosa, vive melhor. Né? Pelo menos tem o básico, né? A Elisângela Paula, ela é de Pavuna, no Rio de Janeiro, e ela fala assim, que mora num condomínio que a média mensal é de R$200. Por conta de uma obra na coluna, o valor foi para R$486. Ela pergunta, como reaver esse valor, sendo que a obra é de responsabilidade do condomínio? Provavelmente deve ter ido em assembleia. E a partir do momento que foi em assembleia, né, teriam que ter aberto toda a planilha, ter mostrado tudo que iria ser feito, né, para poder aprovar. Né? Agora, para pedir uma revisão de toda essa obra, né, não vem ao caso, principalmente se ela for emergencial. Se ela for emergencial, aí terá que fazer sim. Tem que fazer o rateio e os condôminos são obrigados a arcar com aquele custo, porque é importante. A Priscila pediu aqui uma pergunta sobre para-raio, né? Tem agora muitos casos de raios e os prédios têm para-raio. Como é que vai saber se essa manutenção está sendo feita, se está em boa condição, se precisa de uma obra? Então, tem a questão da manutenção e a responsabilidade do síndico, né? Ele tem que ver, e hoje mudou, né? Agora a medida do para-raio, antes você subia e o rapaz específico fazia lá em cima, agora vê lá embaixo em questão do solo, né? Ele tem que ter todo um cronograma a respeito e ver. E os condôminos com direito, eles têm direito em saber até cobrar, né? Porque vem um certificado. Tá. De que o para-raio foi feito, a manutenção. Nesse caso, a gente precisa estar atento. Você vê que é bem parecida a pergunta da telespectadora falando sobre o aumento do condomínio por conta de uma obra, a questão da manutenção do para-raio. A gente tem que estar envolvido. A gente muitas vezes quer uma solução, quer ter um conhecimento, mas a gente fica de longe olhando, né? E depois fica com aquela dúvida se estão fazendo direito, se estão roubando, se estão administrando bem. Então é bom a gente ficar perto. Mas ficar perto às vezes traz também alguma insegurança. Por exemplo, o Sérgio Badini, que aliás é um dentista querido que já esteve aqui no programa, tá para voltar, né? Ele quer saber qual é a responsabilidade civil dos conselheiros do condomínio. Então, o conselheiro, dependendo da convenção dele, eles podem ser fiscal, pode ser consultores. Às vezes tem condomínio que nem tem conselheiro, né? Eles vão fiscalizar toda a parte do síndico. Então, eles vão olhar as pastas para ver se está de acordo, né? Se não tiver, vão questionar, vão querer saber, mas a responsabilidade civil e criminal é do síndico. É do síndico, não é do conselheiro. Não. Ok, a pergunta agora é da Sônia, ela mora em Santos e ela fala assim, eu gostaria de saber o seguinte, se no meu condomínio não tem bicicletário e eu fui roubada, o que é que acontece? Eu fui roubada essa semana e meu síndico não tomou nenhuma providência. Minha bicicleta estava na área demarcada para bicicletas no prédio. Ah, então no caso do dela tinha bicicletário? Tinha bicicletário. E aí a bicicleta foi roubada? É uma área aberta, né? Então, quando o condomínio é responsável, normalmente ele põe uma área fechada e às vezes até com tranca. A partir do momento que essa área é aberta, né, cabe não só a dela, mas a de todos os outros moradores,
né? E o fato de ter na convenção ou no regulamento. Eu insisto na convenção, no regulamento, porque às vezes lá está dizendo que o condomínio não se responsabiliza por furto, por roubo. Então ela tem que ver o que está escrito na convenção do dela. Sim. Mas você estava Sim. falando de área fechada e área aberta. Se for fechada, é responsabilidade do condomínio? Desde que o condomínio, vamos supor, tem uma área fechada e ele coloca a chave, coloca a tranca, tá? E se for uma área aberta, sem chave, sem tranca, sem nada? Provavelmente não. Provavelmente, mas vai depender do que está na convenção. Então tem que olhar lá na convenção, viu, Sônia? Tem muitas perguntas, gente. Eu vou continuar, porque eu tô gostando, o papo tá bom. E a gente, quando pensa em condomínio, pensa em edifício, né? Mas tem os condomínios horizontais também. Então, se você mora num condomínio de casa, às vezes uma vila que tem lá um síndico que cuida de tudo, pode mandar pergunta também, vamos tirar nossas dúvidas. Adriana, a Juliana, ela quer saber o seguinte: num condomínio com 4 casas, uma horta com ervas, todos devem mesmo cuidar ou só quem usufrui delas? Beijo, Juliana. Tá, são 4 casas e é uma área comum nessa Deve ser uma área horta. comum, uma hortinha comum, né? Eu acho que todos deveriam usar, viu, Juliana? Minha opinião, mas vamos lá. Todos deveriam cuidar ou só quem usa? Não, todos deveriam cuidar, né? Porque é um bem para todos, Mesmo quem não use? mesmo quem não use. Ok. A Elisângela Paula, que é lá da Pavuna, ela disse que justo na hora que você estava respondendo, a televisão dela congelou, pediu pra gente responder novamente. Ela é aquela questão que o condomínio dela custa R$200 e aumentou para 486 devido a uma obra. Então, gente, atenção não só para nossa telespectadora Elisângela da Pavuna, mas para todos que querem saber sobre obra. O condomínio precisou fazer uma obra emergencial ou uma obra programada. A gente já ouviu da Adriana, a obra programada tem que ter feito a convenção, a assembleia antes. Sim, a emergencial, se der tempo, sim, mas como o nome já diz emergencial, não. Porque deve ter algum problema estrutural e aí não pode deixar. E aí, se for emergencial, vai fazer o rateio. Vai e fazer o o condomínio rateio. tem que pagar. Tem que pagar. Quem não paga condomínio, qual é o risco que corre? A inadimplência, né? Só que a gente tem várias etapas até chegar no novo Código Civil que eles deram uma mudada, né? Para poder executar, para poder leiloar, né? E aí fica assim, o que eu sempre falo, se o condomínio quer acabar com todo o patrimônio dele, ele tem 2 formas. Ou estrutural, se não der manutenção, que seria a cota condominal, a estrutura vem abaixo, ou a inadimplência. Né? Ele pode chegar assim, ele entra no processo, executa e às vezes pode até ser leiloado. Ele pode perder o apartamento se não pagar o condomínio. Gente, isso é sério, atenção, viu? Olha aqui, a pergunta agora da nossa telespectadora aqui de São Paulo mesmo. Ela fala assim: a síndica do meu condomínio põe o filho e o marido para fazerem pequenos reparos. Depois no boleto vem como serviços diversos e um valor alto. Para prestar esse serviço, eles não deveriam ter que emitir nota fiscal? A primeira pergunta. Deveria emitir a nota fiscal, mas eu aconselho não colocar ninguém da família. Nem. Sim, mas ela já está colocando. Essa condômina, que é a nossa telespectadora, pode fazer algo em relação a isso? Sim, ela tem que exigir a nota fiscal, né, ver se tem empresa ou recibo, porque ela é condômina, ela tem o direito de saber o porquê. O porquê contratou o marido e filho para fazer esse serviço. O porquê desse valor, né? Justamente. Tem que ficar de olho, não tem jeito. Agora, tudo isso com muita sabedoria, porque às vezes a gente fica de olho e vai no embate, aí vira briga, vira confusão e vira mal-estar. Aí vira vida que a gente vive pesada, sem necessidade. A mesma telespectadora, ela fala: moro no térreo e a síndica autorizou um campinho ao lado do meu apartamento, através de um abaixo-assinado feito por um menor de idade. Abaixo-assinado mal feito e até desconfio que com assinatura forjada. Como posso reverter essa decisão da síndica? Olhando na convenção. Ela não pode decidir sozinha. E um abaixo-assinado, ele é mais forte do que uma convenção? Um abaixo-assinado decide se vai ter um campinho de futebol ou não? Depende do que tem na convenção em questão de quórum. 100%, 2/3, 3/4. E ainda mais, no caso dela, feito por um menor, não pode. Ok. Agora a pergunta vem de uma telespectadora do Rio de Janeiro. Ela fala: meu avô comprou um terreno, averbou para a construção de um condomínio. Ele fez, eu já tinha uma loja, o edifício foi construído em cima. A loja não usa nenhum serviço do edifício. Entra independente, deve ser uma entrada lateral. Não entendo porque hoje
como herdeira da loja, eu tenho que pagar o condomínio. Eu queria descobrir se isso é certo ou não. Mas essa loja, ela faz parte... Então, o Das- avô comprou o terreno, averbou esse terreno para a construção de um condomínio. Sim. Ele fez, ou já tinha uma loja, o condomínio provavelmente. O edifício foi construído em cima. Tem que ver como é que foi feita toda a parte de planta na prefeitura. Ah, não, a loja era do avô dela. Porque Ela ela era- fala, a loja não usa nenhum serviço do edifício, a entrada inclusive Mas, é independente. então, mas se faz parte, independente de ser até uma entrada independente e ele está dentro do terreno na construção, Faz parte do condomínio, faz tem parte que pagar o do condomínio. tem. Bom, são muitas dúvidas, a gente abriu aí para um primeiro bate-papo, mas eu acho que o mais importante é a gente lembrar que quando a gente decide morar no condomínio, a gente decide por uma convivência em comunidade. A gente precisa conhecer de perto as regras dessa comunidade. E um condomínio sem regra vira uma coisa horrorosa também que a gente não gostaria de morar, né? Você gostaria de morar num condomínio cheio de regra ou naquele que pode tudo, que o pessoal fuma na área comum, que joga lixo e que cada um vai passeia com seu cachorro e deixa lá a sujeira? É bom que as regras sejam estabelecidas, mas para a gente não ficar desconfortável, é bom a gente conhecer as regras, E né? dialogar, né? Sempre dialogar. Sempre dialogar. Isso é o mais importante, né, Adriana? Adriana Gladys Jorge, consultora predial. Ela está lá no Facebook como 3A Consultoria Predial. O telefone é o 011 9901 3661. Muito obrigada. Imagina. E até a próxima. Até a gente próxima. continuar aprendendo. Vai, Para vai. viver melhor, né, Com Adriana? certeza.